A todos, vamos dar início então à reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 11 de março de 2026, com início previsto para as 14h30. Portanto, o período antes da ordem do dia, temos aqui alguns assuntos para incluir e analisar e, portanto, tendo em conta a ausência por um período inferior a 30 dias do Sr. Presidente eleito do órgão executivo que pediu a sua substituição, convocou-se então a eleita Mafalda Falé, que presta então o juramento. Peço-lhe então que o faça, se faz favor. Muito obrigado. Eu, abaixo assinado, Mafalda Falé, juro solenemente por minha honra desempenhar com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigado, estamos em condições de avançar. Queria também solicitar a alteração do nome do ponto 60, processo 1672 de 2026, que passa a designar-se Construção de Incubadora de Empresas de Base Não Tecnológica em Vila Viçosa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, eram estas duas questões que tínhamos aqui para colocar no período antes da ordem do dia e vamos, na sequência da sua aprovação, avançar então com obras e projetos. Passamos para o processo 208 de 2026, despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Vice-Presidente entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março. Não sei se há alguma questão que queiram colocar para esclarecimento. Se não, passamos efetivamente para o processo 1495 de 2026. Se me dão licença. Em relação aos despachos não ficaram nenhumas dúvidas. Não sei se os senhores vereadores têm alguma questão a colocar. E passamos então para o ponto, aliás, para a linha B, obras e projetos municipais e particulares. Portanto, processo 1495 de 2026, Neuce Indústria de Tintas S.A., pedido de criação do lugar de estacionamento destinado a cargas e descargas, sítio na Avenida 25 de Abril, junto ao lote 6, freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa. Portanto, de acordo com a proposta dos serviços, pretendemos autorizar a criação de um lugar de estacionamento precisamente neste lugar, solicitado por Neuce Indústria de Tintas, de acordo com o descrito na proposta de resolução 1599 de 2026. Sr. Arquiteto, não sei se quer dar alguma informação sobre o assunto. Não, efetivamente há espaço e é possível, junto já à ilha de estacionamentos, ficar um reservado para essa situação das cargas e descargas. Obrigado. Passamos então para quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 1496 de 2026, Junta de Freguesia de Pardais, pedido de colocação de passagem para peões, sítio na Rua das Escolas, Freguesia de Pardais, concelho de Vila Viçosa. Portanto, temos também aqui todas as informações dos serviços e, portanto, a proposta que é apresentada vai no sentido de aprovar a proposta de aplicação de uma passagem para peões e respectiva sinalização vertical, sinal H7, apresentada pelos serviços para colocação na freguesia de Pardais. Portanto, pedia também ao Sr. Arquiteto um esclarecimento sobre esta matéria. Assim, a proposta da Junta de Freguesia era noutro sentido, mas constatámos in loco que era contraproducente ali e brigava, digamos assim, com os estacionamentos em frente. Portanto, tinha pouca visibilidade. A proposta agora que submetemos para a apreciação do Executivo é a que está no projeto e penso que aí resolve bem e, portanto, fica a servir o tal abrigo de autocarros. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo, 2896, 2024, Thomas Friedrich George Kleber, projeto de arquitetura, telas finais com alterações ao projeto inicialmente aprovado, realizadas durante a execução da obra, sítio no Monte das Corelas, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa.
Portanto, aqui é só no sentido da Câmara tomar conhecimento. Já agora, e nesse sentido, pedia também um esclarecimento adicional ao Sr. Arquiteto. Portanto, trata-se das telas finais, que houve acertos no período ainda de obra, mas foram alterações que são, portanto, sujeitas a licenciamento e por isso estão presentes para conhecimento, mas houve o despacho antes daquilo que foi em obra feito e que carece de taxas, não é, de pagamento. Portanto, mas está tudo bem, não há nada a opor e, portanto, estou em condições de aprovar. Muito bem. Portanto, a proposta de resolução vai no sentido da Câmara tomar conhecimento da aprovação do projeto de arquitetura, telas finais, com alterações ao projeto inicialmente aprovado, realizadas durante a execução da obra, cito no Monte das Corelas, em Vila Viçosa, requerido por Thomas Friedrich George Kleber, nos termos do descrito nos fatos e fundamentos da proposta de resolução 1836-2026. Portanto, aqui não vamos submeter à votação, é só para dar conhecimento, no fundo. Pode só aqui acrescentar que o processo está presente porque ainda foi iniciado, ainda em termos materializados, está aqui o processo físico, mas terminou já nesta época já de digital. Portanto, muito bem. Portanto, temos o processo em formato papel e em formato digital. Exatamente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sr. Arquiteto. Passamos então para o processo 4698-2025, Henriqueta Santos Teixeira, cabeça de casal de herança. Pedido de destaque de prédio urbano, cito na área que se encontra dentro do perímetro urbano, Rua da Igreja, 1218, Freguesia de Pardais, Concelho de Vila Viçosa, com vista ao destaque da área correspondente à matriz urbana 367, cito na Rua da Igreja, número 12. Portanto, pedia também um esclarecimento do Sr. Arquiteto relativamente a esta matéria. Portanto, nós temos aí a informação técnica, é possível esse destaque, portanto, ficam criadas duas parcelas, duas áreas que são perfeitamente compatíveis e, portanto, é de deferir. Muito bem. Portanto, propõe-se aqui que a Câmara delibere no sentido de aprovação do pedido de destaque de prédio urbano, matriz número 325 e matriz 367, em área situada dentro do perímetro urbano, na Rua da Igreja 12 e 18, em Pardais, com as áreas registadas e as áreas apresentadas nas peças desenhadas. Portanto, a proponente, ou o requerimento é efetuado pela Dona Henriqueta Santos Teixeira, cabeça de casal de herança, nos termos do descrito da proposta de resolução 1487. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Dispensamos a sua presença, tendo em conta os esclarecimentos que foram feitos relativamente aos primeiros pontos, aos primeiros processos desta ordem de trabalho. Muito obrigado. Passamos então para as atas das reuniões da Câmara Municipal. Ata número 1 de 2026, respeitante à reunião ordinária de 14/1. E a ata número 2, respeitante à reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Viçosa, ocorrida no dia 28/1 de 2026. Portanto, neste caso concreto, o arquiteto António Valério não pode votar o vereador, perdão, não pode votar por não ter estado presente anteriormente e, nesse sentido, vamos deixar aqui à consideração a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Vereador. Peço desculpa por ter indicado mal as suas funções exatas aqui no município. Muito bem, portanto, atas aprovadas. Passamos para as informações sobre a atividade do Presidente e do Vice-Presidente na semana compreendida entre os dias 23 de fevereiro e 9 de março. Portanto, deixo aqui à consideração e à análise dos restantes vereadores todos os pontos que, no fundo, foram notificados para a presença quer do Presidente, quer do Vice-Presidente. Houve aqui, e destaca, a condecoração do Sr. Presidente pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e depois também a presença na BTL. E realmente é esta atividade que me foi desenvolvida, também tendo em conta a ausência do Sr. Presidente por motivo de intervenção cirúrgica. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão que queiram ver esclarecida. Passamos então para as informações. Aliás, já estamos nas informações, mas passamos para as alterações orçamentais de despesa, número 15, 16 e 17, e alterações permutativas 14, 15 e 16 do ano contabilístico de 2026. Relativamente
Às alterações orçamentais, a alteração número 15 teve a ver com a divulgação da Feira Bolsa de Turismo de Lisboa, o espetáculo do Dia da Mulher, uma reparação de uma viatura e a aquisição de um poste de betão. A alteração número 16 teve a ver com o projeto Mais Educação, com a aquisição de copos para a Feira Renascentista, que já estamos a preparar, a aquisição de um imóvel e um reforço de conta relativa à devolução de fundos comunitários segundo a candidatura. A alteração 17, no valor total de 28.682 euros, teve a ver com a aquisição de uma bomba de água, compra de uma viatura para o Serviço das Águas, uma máquina de lavagem para o CROV e o aluguer de estantes para a Feira Renascentista, assim como as t-shirts do Dia da Mãe. Portanto, foram estas alterações que foram efetuadas. Foi dado o conhecimento. Muito obrigado. Passamos agora para o ofício da Assembleia Municipal de Vila Viçosa, envio da cópia do edital número 3 de 2026, de 3 de março, relativamente às deliberações tomadas na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal, ocorrida no dia 27/2, e o respectivo pedido de esclarecimentos. Portanto, isto aqui é só no sentido de dar a informação de que este ofício já foi enviado. E passamos agora para o expediente. Processo 1498/2026, direito de preferência, casa pronta, anúncio 31.223. Portanto, é a nossa proposta não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito na rua Dr. António José de Almeida, na freguesia de Bencatelo, Concelho de Vila Viçosa, e informar a casa pronta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Processo 1500/2026, também um direito de preferência, casa pronta, anúncio 29.070. Portanto, aqui, neste caso concreto, é ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Inácio Esperança, no sentido de não exercer o direito legal de preferência, relativamente ao imóvel sito na rua Alexandre Herculano, 91, fração A, artigo 2886, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, Concelho de Vila Viçosa, requerido pela casa pronta no anúncio 29.070. Neste caso concreto também submeto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 1628/2026, direito de preferência, casa pronta, anúncio 35.328/2026. Neste caso, em particular, portanto, a proposta é que a Câmara Municipal delibere no sentido de não exercer o direito legal de preferência relativamente a este imóvel situado na rua Públio Hortência de Castro, número 17 e 19, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição em São Bartolomeu, Concelho de Vila Viçosa, requerido pela Casa Pronta no seu anúncio 35.328/2026, informar a Casa Pronta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais uma Casa Pronta. Processo 1636/2026. Peço desculpa, 39, peço desculpa, obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, aqui, mais uma vez, propõe-se não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito no Largo Mousinho de Albuquerque, número 1, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, requerido pela Casa Pronta, no anúncio 35.203/2026. Portanto, informar também a Casa Pronta relativamente a esta questão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente número 15, processo 1662/2026, direito de preferência, casa pronta, anúncio 347/19/2026. Obrigado. Portanto, neste caso concreto e mais uma vez, propõe-se que a Câmara delibere não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito na rua Dr. Couto Jardim, número 94, na freguesia de Ciladas, Concelho de Vila Viçosa, requerido pela Casa Pronta, no anúncio 34.719/2026, informar a Casa Pronta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, encerramos aqui o capítulo relativo, ou os processos relativos aos direitos de preferência, casas prontas, e passamos então para o número 16 do expediente, processo 1487/2026, Comissão de Finalistas de Vila Viçosa, pedido de apoio logístico para a realização do baile de finalistas, que
terá lugar no dia 21 de março no pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa. Neste caso concreto, também a proposta de resolução é no sentido de autorizar o apoio logístico e a cedência dos equipamentos que foram solicitados pela Comissão de Finalistas de Vila Viçosa para a realização do tradicional baile que irá decorrer no pavilhão dos Bombeiros no dia 21 de março de 2026. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 17, processo 1489-2026, Núcleo do Sporting de Vila Viçosa, que nos solicita aqui o pedido de emissão de licença especial de ruído e de recinto improvisado, solicitado, como referi anteriormente, pelo Núcleo do Sporting de Vila Viçosa, para a realização do baile de finalistas com música gravada no pavilhão dos Bombeiros, Parque Industrial, das 22h30 às 6 da manhã, nos termos da proposta de resolução 1630. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda nos processos, portanto, passamos para o 18, Associação Amigos do Carnaval de Bencatel, portanto, autorizar a emissão de uma guia para pagamento de 9 cadeiras municipais após cedência à Associação Amigos do Carnaval de Bencatel e que na recolha estavam em falta, conforme descrito na proposta de resolução 1614. Portanto, verificou-se aqui uma situação anómala relativamente a umas cadeiras que tinham sido cedidas pelo município e, portanto, aqui o que estamos a fazer, no fundo, é emitir uma guia para que, no fundo, essas cadeiras sejam pagas e devolvidas ao município, porque se trata, efetivamente, de património municipal. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Deixo aqui somente um alerta relativamente à necessidade de preservação do património municipal. Quando há estas cedências, efetivamente, às associações, é necessário que haja algum cuidado com estes equipamentos, porque os equipamentos, no fundo, servem para diferentes utilizações e, portanto, é necessário que haja aqui um cuidado específico relativamente à forma como este património é tratado. Muito obrigado. Sim. Muito bem. Passamos então para o processo 18, a Associação Tauromáquica da Tertúlia de Pardais. Processo 19. Peço desculpa, processo 19, pedido de cedência da Praça de Torres de Vila Viçosa no dia 4 de abril para a realização de um treino de forcados da Associação com o objetivo de angariação de fundos. Portanto, aqui a proposta dos serviços é no sentido da deliberação positiva relativamente a esta matéria, autorizar a cedência. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o assunto, deixo o tema à discussão. Alguma questão a colocar? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informar a Associação sobre a decisão tomada. Processo 1564, Associação Tauromáquica Tertúlia de Pardais, pedido de cedência da Praça de Touros no dia 7 de março de 2026 para a realização de um treino de forcados, bem como a cedência de 3 tendas azuis. Portanto, aqui neste caso concreto, é uma ratificação de um despacho que já tinha sido dado anteriormente, por mim próprio, e, portanto, propomos aqui a aprovação dessa ratificação. Deixo também o tema à discussão, se houver alguma dúvida que tenha que ser esclarecida. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. 21, processo 1307, comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, corte de trânsito na Praça da República, em Vila Viçosa, no dia 10 de março, para a realização da atividade de prevenção rodoviária, demonstração de desencarceramento e suporte básico de vida. Portanto, neste caso concreto, propõe-se também ratificar o despacho de autorização para corte de trânsito, para uma atividade que foi realizada ontem, de prevenção rodoviária e demonstração de desencarceramento e suporte básico de vida, o que foi feito pelos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil. Portanto, como sabem, comemoramos este mês, o mês da Proteção Civil, temos desenvolvido várias atividades com as escolas e com outras instituições no sentido de explicar a importância da proteção civil, também tendo em conta as calamidades que temos sofrido e que vão desde a meteorologia até à componente sísmica, também aqui em termos da sinistralidade rodoviária,
e, portanto, estas ações de sensibilização são fundamentais para que também os mais novos e os mais graúdos possam, no fundo, ter comportamentos ajustados àquilo que se pretende em termos de prevenção. Ontem a sessão aqui decorreu com bastante afluência, portanto, quer de professores, quer de alunos, e, portanto, o que se propõe aqui é ratificar o despacho de autorização para esse corte de trânsito que foi efetuado ontem aqui na Praça da República. Não sei se precisam de mais esclarecimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Processo 1646, João Carlos Santos, pedido de oferta de materiais promocionais do município de Vila Viçosa para a divulgação de Vila Viçosa, precisamente em futuras iniciativas relacionadas com a prática desportiva de pádel. Portanto, este foi um pedido que nos foi efetuado no sentido de dar conta de um torneio que ia ter lugar aqui no Pádel Vila, nos Arcos, e que ia contar com atletas de diferentes proveniências, e, portanto, foi solicitada a entrega de alguns materiais promocionais de Vila Viçosa, nomeadamente o roteiro turístico, e, portanto, foi isso que nós fizemos. O nosso intuito é efetivamente, promover também as práticas desportivas, e, neste caso, em concreto, o pádel, porque também sabemos que há cada vez mais praticantes da modalidade, quer aqui em Vila Viçosa, quer nas localidades limítrofes. Portanto, nesse sentido, decidimos avançar com essa entrega desses materiais, e o que se propõe aqui, ou no sentido da deliberação que se propõe, é o de ratificar o despacho que foi dado por mim na cedência dos materiais promocionais para os atletas que participaram efetivamente neste torneio. Não sei se necessitam de mais algum esclarecimento. Portanto, submeto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Processo 1645, agrupamento 639 de Vila Viçosa, Corpo Nacional de Escutas, pedido de autorização para a utilização do campo de futebol de São Romão, no sentido da realização de um acampamento com cerca de 120 escuteiros nos dias 27 e 29 de março. A 29, peço desculpa. Portanto, neste caso concreto, também se propõe que a Câmara delibere no sentido de ratificar um despacho que já tinha sido dado anteriormente, da autorização de cedência do campo de futebol de São Romão e a utilização das instalações sanitárias do mesmo entre os dias 27 e 29, proposta que foi apresentada pelo Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 639 de Vila Viçosa, para a realização desta atividade escutista. Podemos submeter à votação? Alguma dúvida? Não? Portanto, são mais algumas atividades que são propostas aqui pelo Corpo Nacional de Escutas, que tem tido uma grande atividade em termos de iniciativas relacionadas com esta temática do escutismo, e, portanto, a nossa proposta aqui é no sentido de aprovar esta decisão que já tinha sido tomada, portanto, ratificar o despacho do Vice-Presidente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos para o processo 1624, o município de Borba, pedido de empréstimo de um conjunto de balizas de futebol 7 no âmbito do convívio Joga a Bola, no dia 14 de março de 2026, organizado pelo Sport Clube Borbense. Mais uma vez, e tendo em conta o bom relacionamento institucional que existe entre os municípios da Zona dos Mármores e todos os outros, portanto, decidimos aceder favoravelmente, ou é a proposta que aqui se apresenta, a um pedido do município de Borba para a cedência do conjunto de balizas de futebol 7 no âmbito de um convívio que se vai realizar no dia 14 de março, e, portanto, é a proposta da Sra. Vereadora Liliane no sentido de autorizar essa cedência de um par de balizas de futebol 7 para serem utilizadas nesta data, 14 de março, para um convívio Joga a Bola de meninas sub-11, organizado pelo Sport Clube Borbense. Portanto, tendo em conta também que se trata de uma iniciativa de futebol feminino, acho que faz todo o sentido, há cada vez mais praticantes. Portanto, deixa consideração à votação, aliás, esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Processo 25... Perdão. Processo 15/12/2026, Dia da Mãe Caminhada. Passaria então a palavra à Sra. Vereadora Liliana Galhofas para nos explicar mais detalhadamente em que consiste a caminhada do Dia da Mãe. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. À semelhança de outros anos, o município de Vila Viçosa vai realizar mais uma vez a caminhada do Dia da Mãe. Com base nesse pressuposto, nós estamos a organizar tudo e estamos a fazer a aquisição, ou propomos a aquisição de t-shirts alusivas ao Dia da Mãe. Neste sentido, foi feita a proposta, existindo a necessidade de cabimentar essas mesmas t-shirts. Vimos aqui pedir a autorização e a alteração orçamental para podermos fazer a aquisição das mesmas que iremos distribuir por todos aqueles que irão connosco
colaborar nesta caminhada. Obrigado, Sra. Vereadora. Penso que ficaram os seus vereadores esclarecidos relativamente a esta temática. Portanto, a Câmara Municipal organiza desde há muitos anos a esta parte a caminhada do Dia da Mãe, que é sempre bastante concorrida, e, portanto, nesse sentido, o que se propõe aqui é a oferta da t-shirt e, enfim, a organização deste evento, que é particularmente interessante e bastante concorrido. Portanto, sim, aprovar a realização da caminhada do Dia da Mãe 2026, conforme as condições descritas na proposta de resolução 1512, que já foram basicamente expostas pela Sra. Vereadora Liliana. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Processo 1378, Associação Recreativa de Nossa Senhora das Mercês, pedido de apoio logístico, nomeadamente cedência, transporte e montagem de 8 módulos de palco, bem como o transporte de 12 grades azuis, no âmbito do evento Festa da Páscoa, que se irá realizar no dia 4 de abril, na Praça de Touros, em Bencatel. Sra. Vereadora, faça a favor de nos explicar em que consiste este pedido, para esclarecer também os restantes vereadores e a Câmara Municipal. Portanto, a Associação Recreativa Nossa Senhora das Mercês vai fazer um evento para comemorar a Páscoa. Neste sentido, pede o apoio logístico, cedência de materiais, como montagem de palco, grades, para poder realizar esse evento. Este evento vai realizar-se no dia 4 de abril, na Praça de Touros, em Bencatel. Portanto, aquilo que aqui se propõe é a aprovação e a cedência desses materiais para a realização do evento. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, a proposta que aqui nos é apresentada é no sentido da Câmara aprovar o apoio logístico solicitado pela Associação Recreativa de Nossa Senhora das Mercês para o dia 4 de abril, no âmbito desta Festa da Páscoa, que também já tem uma certa tradição, eu diria uma grande tradição, na freguesia de Bencatel. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 1409-2026, a Comissão Organizadora do 12º Congresso Nacional de Geologia, que conta também com a parceria da Universidade de Évora, com a organização da Universidade de Évora, vem-nos aqui pedir autorização para visita gratuita ao Museu do Mármore Raquel de Castro, no dia 25 de junho, para cerca de 20 pessoas. Portanto, dizer que realmente nós temos contado aqui com esta parceria da Universidade de Évora, nomeadamente do Departamento de Geologia, para a realização de algumas atividades de caráter científico e visitas temáticas ao Museu do Mármore, que acaba por ser uma referência também no setor, tendo em conta o seu espólio. Portanto, é também com agrado que registramos um número cada vez maior de visitas aos nossos espaços museológicos, também na parte dos investigadores e dos académicos, e, portanto, neste sentido, e tendo em conta que se trata de, no fundo, um evento especial muito vocacionado para a área científica relacionada com os mármores, decidimos aceder, ou a proposta é no sentido de aceder favoravelmente este pedido da Comissão Organizadora e autorizar a visita gratuita ao nosso museu no dia 25 de junho. Não sei se têm dúvidas sobre esta matéria, se há alguma questão que queiram colocar, e deixo à aprovação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Processo 1356, Confraria da Laranja de Pardais, pedido de cedência do Auditório 2 do Cineteatro Flor Bela Espanca para a realização de um colóquio no dia 20 de março. Portanto, a recém-criada Confraria da Laranja de Pardais tem tido também uma atividade significativa deste ponto de vista da defesa dos produtos endógenos e, portanto, está a trabalhar também em conjunto com o município para a valorização da laranja de Pardais, que já é subejamente reconhecida aqui no nosso concelho, mas que provavelmente necessita de evoluir para um patamar diferenciado em termos territoriais e, portanto, a Confraria da Laranja tem feito um trabalho também significativo a este nível, com a Junta de Freguesia e também com o apoio da Câmara Municipal. Estamos a tentar avançar para a certificação da laranja e seguramente que este colóquio será mais um contributo nesse sentido e é isso que nós pretendemos também, no fundo, avaliar as condições técnicas para que isso possa acontecer e, portanto, seguramente que este colóquio, com a presença de alguns especialistas importantes, vai dar realmente, se calhar, algumas pistas sobre esta matéria. Portanto, aqui é a cedência do Auditório 2, do Cineteatro, para este workshop, ou colóquio, como quiserem interpretar, e deixo aqui também à votação esta proposta que vai no sentido de autorizar a cedência do Auditório 2
no dia 20 de março, e aprovar a isenção de taxas nos termos do artigo 12 do Regulamento de Taxas e Licenças. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos passar. Está tudo, Sr. Vereador? O 29, ok. Obrigado. Processo 29, 1345, Associação Ex-Quorum, pedido de emissão de declaração de apoio ao projeto Pedras como Arte Performativa. Portanto, neste caso concreto, também salientando já e reforçando essa ideia que tem sido debatida aqui nas reuniões de Câmara, portanto, temos recebido muitos pedidos de cartas de apoio ou cartas de conforto de diferentes instituições e de alguns particulares que querem ver os seus projetos integrados na programação de Évora 27 e, portanto, a Câmara tem disponibilizado sempre a possibilidade de utilização dos nossos equipamentos, nomeadamente o Cineteatro Flor Bela Espanca, o Lavador Municipal, a Pedreira da Gradinha, o Museu do Mármore, e realmente isto reflete também o interesse que tem sido recorrente relativamente à Vila Viçosa e ao seu património. Portanto, a ideia é que se possa avançar aqui com diferentes experiências performativas no âmbito das artes, já integradas em Évora, Capital Europeia da Cultura 27, e, portanto, nós temos emitido essas cartas de conforto sempre sem inclusão do compromisso financeiro. Portanto, tendo em conta o volume elevado de propostas de apoio, portanto, nós o que fazemos sempre, e o que vamos fazer neste caso concreto, ou a proposta vai nesse sentido, é de apoiar logisticamente a iniciativa, mas excluindo o compromisso financeiro, porque realmente, tendo em conta a proliferação de candidaturas, tornar-se-ia incomportável do ponto de vista orçamental que nós pudéssemos dar esse apoio e, portanto, aquilo que vamos fazer é aguardar, saber quais são as candidaturas que são efetivamente aprovadas no âmbito de Évora 27 e depois, a partir daí, avaliar pontualmente, e através de cada uma delas, qual é o contributo financeiro que eventualmente a Câmara poderá dar. Neste caso concreto, também em relação à Associação Ex-Quorum, aquilo que propomos é aprovar a emissão de uma declaração de apoio ao projeto Pedras como Arte Performativa, com exceção de todas aquelas que implicam esse compromisso financeiro. Portanto, há uma elencagem que foi proposta pela Associação, que fala sobre o apoio logístico, a divulgação, a cedência de alguns espaços, como o Cineteatro ou o Museu do Mármore, conforme referi há pouco, mas aqui, enfim, ficarão excluídas da carta de apoio todas aquelas que implicam os compromissos financeiros. Devidamente esclarecidos? Sim? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos encerrar então o dossiê 1 da nossa reunião de Câmara. 1 de 3. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vamos passar para o dossiê 2 da reunião ordinária de dia 11 de 3 de 2026. Vamos entrar finalmente nos pontos. Ponto número 30, processo 1485 de 2026, apoio à natalidade, Filipe Miguel Calixto Bilro. Portanto, neste caso concreto é aprovado. Passaria a palavra então à Sra. Vereadora Mónica Lobo. Sim. Boa tarde. Aproveito este momento e, com a autorização do Sr. Vice-Presidente, desejo as melhoras ao Sr. Presidente da Câmara, Inácio Esperança. Relativamente aqui a este ponto, é o apoio à natalidade, foi um pedido para apoio ao nascimento do primeiro filho, no valor de 750 €, pelo que pedimos aqui à Câmara Municipal que aprove este pedido. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passamos então à votação. Trata-se de um apoio à natalidade, sim, do Filipe Miguel Calixto Bilro. E pergunto aos vereadores se há alguma objeção ou alguma falta de esclarecimento relativamente àquilo que foi reportado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 31, processo 4671, subsídios da ação social escolar, ano letivo 2025-2026. Sra. Vereadora. Mónica. Mais uma vez, relativamente aqui a este ponto, estamos a mais de metade já decorreu do ano letivo e continuam pedidos de
de integração nos escalões para a subsidiação social escolar. Neste caso, temos aqui a integração de uma aluna no segundo escalão de jardim de infância e mais 2 alunos no terceiro escalão também de jardim de infância. Para tal, pedimos aqui então a aprovação desta integração à Câmara Municipal de Vila Viçosa. Muito obrigado. Apresentados os esclarecimentos por parte da Sra. Vereadora Mónica Lobo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Ponto número 32, processo 1364-2026, projeto GIRAS, Grupo de Intervenção Regional no Álcool e Saúde, compromisso GIRAS 2026. Obrigado. Relativamente aqui ao programa GIRAS, como já decorreu nos outros anos, o Centro de Respostas Integradas do CRI, do Alentejo Central, que está integrado no Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências, com o pressuposto de dar continuidade a este grupo, que é o Grupo GIRAS, que é o projeto GIRAS, peço desculpa, manifestou a necessidade imprescindível de mantermos uma resposta integrada no que concerne aos comportamentos aditivos e dependências. Considerando que o Alentejo, segundo os dados oficiais, continua a ser uma das regiões onde a ingestão de bebidas alcoólicas e os comportamentos de risco são mais prevalentes e com consequências graves, quer a nível individual, quer a nível social, implicações nocivas para a saúde, o CRI pretendeu, então, reforçar estes processos de cooperação com o poder local, de modo a desenvolver uma intervenção comunitária de fim, para tentarmos inverter um bocadinho aqui esta tendência. Assim, solicita-se à Câmara Municipal de Vila Viçosa que aprove o compromisso GIRAS para o ano 2026, que contará mais uma vez com várias atividades, que envolvem, uma das atividades envolve a própria Associação Benca Jovem e o Núcleo Executivo da Rede Social. Esta parceria não tem custos para a autarquia, é de facto fundamental e é uma mais-valia para esta área de intervenção e da promoção das respostas integradas para o bem-estar dos indivíduos aqui da nossa população. Agradecia então que a Câmara Municipal aprovasse o compromisso GIRAS para o ano 2026. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, a proposta que nos é aqui apresentada é no sentido de aprovar o compromisso GIRAS 2026, de acordo com o descrito na proposta de resolução, que foi aqui resumidamente apresentada pela Sra. Vereadora Mónica Lobo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 33, ao ponto 33, perdão, processo 1376, termo de compromisso, candidatura de apoio ao projeto Agir na STEM, Rede Intermunicipal para o Desenvolvimento de Ações de Promoção do Género e Inovação Tecnológica para Raparigas nas STEM. Sra. Vereadora, mais uma vez lhe passo a palavra. Com base nas candidaturas, pessoas 25, 27, houve a candidatura do programa, houve esta candidatura e por isso mesmo, quer o ponto 33, quer o ponto 34, são aqui termos de compromisso que solicitaram ao município. Bom, relativamente aqui ao processo 1376, é a AINOV, que também já é um dos nossos parceiros, juntamente com a ADRAL, dirigiu ao município de Vila Viçosa um convite para integração na rede colaborativa para candidatura ao projeto Agir na STEM, que é a Rede Intermunicipal para o Desenvolvimento de Ações de Promoção do Género e Inovação Tecnológica para Raparigas nas STEM. Este projeto tem como propósito reforçar a igualdade de oportunidades e promover o acesso, a participação e a progressão de raparigas e jovens mulheres nestas áreas, nomeadamente a área da matemática, engenharia, entre outras. O projeto este projeto não tem qualquer custo para o município, tem várias ações previstas, nomeadamente ações de sensibilização, atividades práticas, eventos de divulgação. Atendendo ao prazo limite de submissão das candidaturas, quer no ponto 33, quer no ponto 34, nós tivemos que pedir então a assinatura ao Sr. Presidente e vem aqui a ratificar, porque as candidaturas terminavam no passado dia 27 de fevereiro e então houve necessidade de formalizar atempadamente esta candidatura com os parceiros. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, face ao exposto, a proposta que nos é apresentada é no sentido de ratificar o despacho do Sr. Presidente Inácio Esperança, no sentido da autorização da assinatura do termo de compromisso no âmbito da candidatura ao projeto Agir nas STEM, Rede Intermunicipal para o Desenvolvimento de Ações de Promoção do Género e Inovação Tecnológica,
para raparigas na STEM, Aviso Pessoas 25-27, promovido pela AI9 PT em parceria com a ADRAL. Devidamente esclarecidos, senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, eu acho que é sempre importante que haja medidas para a promoção do papel da mulher na nossa sociedade e, portanto, penso que estas iniciativas são de louvar. Dou também os parabéns à senhora vereadora por realmente promover e ter sempre em atenção este tipo de projetos que acho que são fundamentais e que realmente valorizam o papel da mulher na nossa sociedade e, portanto, acho que é importante que o município de Vila Viçosa também esteja envolvido nestas iniciativas. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado. No seguimento do ponto anterior, passamos para o processo 1284, termo de compromisso, Programa Pessoas 2030, candidatura destinada à criação de uma rede regional no Alentejo para a promoção de participação de raparigas e mulheres nas áreas STEM e TIC. Senhora vereadora, mais uma vez, passo-lhe a palavra. Agora aqui no ponto 34 é um projeto da AMONET, que é a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Este projeto também, no âmbito da abertura do aviso Pessoas 25-27, promovido pelo programa Pessoas 2030 em articulação com a SIG, foi endereçado ao município de Vila Viçosa um convite para integração numa candidatura também destinada à criação de uma rede regional no Alentejo para a promoção da participação de raparigas e mulheres nas áreas STEM e TIC. Esta candidatura será dinamizada por um consórcio que integra, entre outras entidades, a AMONET, assenta na criação de uma rede territorial colaborativa que visa responder aos desafios estruturais da nossa região, nomeadamente ao nível da desigualdade de género, quer nas áreas tecnológicas, quer nas áreas científicas. O objetivo global do projeto consiste em reforçar, mais uma vez, a participação, capacitação e a aspiração de raparigas e mulheres para o percurso nas STEM, através de uma intervenção integrada que inclui ações de mentoria, atividades práticas, sensibilizações, visitas de estudo, entre outros. O papel do município aqui é, sobretudo, a designação de um ponto focal para a articulação com o consórcio, mobilização das escolas, divulgação deste projeto e, tendo em conta, mais uma vez, Sr. Vice-Presidente, que o prazo de candidatura era no final de fevereiro, pedimos aqui à Câmara Municipal que ratifique o despacho do Sr. Presidente relativamente ao termo de compromisso. Obrigada. Muito bem, portanto, face ao exposto, a senhora vereadora propõe ratificar o despacho do Sr. Presidente Inácio Esperança da autorização para a assinatura do termo de compromisso e manifestação de interesse. Portanto, isto segue, no fundo, de acordo com aquilo que foi exposto anteriormente, no ponto anterior, para integrar o programa Pessoas 2030, referente ao aviso Pessoas 25-27, criação de redes para a promoção das raparigas e mulheres nas áreas STEM e TIC. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Processo 1361.35, adenda ao contrato de arrendamento habitacional entre o município de Vila Viçosa e Maria Rosa Sande Pereira Mourinha. Senhora vereadora, passo-lhe mais uma vez a palavra, tendo em conta que é uma temática da área social. No que concerne a este ponto, tivemos aqui, foi recalculado o valor da renda em virtude de ter existido uma alteração do agregado familiar por falecimento do arrendatário. E então houve uma alteração não só no agregado, também nos rendimentos e por isto foi efetuada uma adenda a esse contrato de arrendamento, solicitando-se aqui a ratificação. Muito obrigado, senhora vereadora. Neste caso concreto é proposto pela própria vereadora que a Câmara delibere no sentido de ratificar o despacho do Sr. Presidente Inácio Esperança de aprovação do novo valor da renda de habitação social em virtude da alteração da composição do agregado familiar por falecimento do arrendatário e alteração de rendimentos, portanto isto é algo que está especificado também no nosso regulamento, solicitado por Maria Rosa Santo Pereira Mourinha. Simultaneamente, propõe-se a ratificação do despacho de aprovação da adenda à minuta do contrato entre o município de Vila Viçosa e Maria Rosa Santo Pereira Mourinha. Portanto, face ao exposto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos para o ponto 36, processo 1412, permuta de 2 fogos de habitação social tipologia T2 e T3, sítios na Rua Dona Catarina de Bragança, em Vila Viçosa, lote 15, primeiro direito, e lote 17, segundo direito, ao abrigo do artigo 16 da Lei 81/2024.
Passo-lhe mais uma vez a palavra, Sra. Vereadora, para nos esclarecer sobre esta questão. Na sequência do ponto anterior e nos termos do artigo 16º da Lei nº 81 de 2014, na sua redação atual, que estabelece o regime de arrendamento apoiado para a habitação e prevê a possibilidade de existência de permuta entre fogos habitacionais, desde que devidamente fundamentados e autorizados pela entidade gestora, que neste caso é a Câmara Municipal de Vila Viçosa. Neste caso, duas arrendatárias manifestaram verbalmente junto dos serviços sociais e do Executivo a intenção de proceder à permuta dos respectivos fogos a partir de maio de 2026. Face ao exposto e tendo em conta a legislação em vigor, e nós consideramos que a permuta pretendida promove efetivamente uma melhor adequação da tipologia dos fogos à composição atual de ambos os agregados familiares, o que contribui para nós para uma gestão mais eficiente e equilibrada do parque habitacional. Posto isto, nós consideramos que se encontram reunidos os pressupostos, nós, o setor social, os pressupostos legais aplicáveis e como existe concordância expressa de ambas as partes envolvidas, nós propomos aqui à Câmara Municipal a autorização desta permuta entre estes dois fogos. Senhor, muito obrigado. Portanto, um esclarecimento adicional. Houve entendimento em todas as partes. A legislação prevê que possa estabelecer-se esta permuta e, portanto, a proposta que é apresentada aqui pela Sra. Vereadora é no sentido de autorizar, no fundo, esta mudança, digamos assim, esta permuta dos dois fogos de habitação social, tipologia T2 e T3, sítios na Rua Dona Catarina de Bragança, lote 15, primeiro direito, e lote 17, segundo direito, ao abrigo do artigo 16 da Lei 81 de 2024 e nos termos do descrito nos fatos e fundamentos da proposta de resolução 1626. Portanto, houve uma fundamentação específica também a acompanhar este pedido e, nesse sentido, não há aqui qualquer tipo de inconveniente. Posto isto, deixo à consideração do Executivo a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Falta uma assinatura. Ponto 37, processo 1478, apoio ao associativismo desportivo, cultural e recreativo do Concelho de Vila Viçosa. Trata-se de uma candidatura da Associação Jovem de Ciladas. Passo desta vez, excepcionalmente, a palavra à Sra. Vereadora Liliana Galhofas para nos esclarecer relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Como vem sendo hábito, a Câmara Municipal e o município de Vila Viçosa apoiam todas as associações do Concelho. Aqui, neste caso, um dos apoios que nós temos é as candidaturas e a Associação Jovem de Ciladas pediu aqui ajuda ao município para a realização de uma festa de carnaval. Neste sentido, solicito à Câmara Municipal que apoie e que valide o valor de 776,30 € como atribuição das despesas realizadas e que aprove esta mesma candidatura. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, a candidatura que nos foi apresentada cumpre para já os requisitos que estão plasmados no nosso regulamento e, portanto, a proposta é no sentido de aprovar esta mesma candidatura pela Associação Jovem de Ciladas para apoio da atividade Festa de Natal no valor de 776,03 €, mediante a entrega de documentos comprovativos das despesas realizadas com a atividade indicadas na respectiva candidatura. Portanto, isto agora vai ter que... De Carnaval, sim, foi o que eu referi. Eu peço desculpa. De Carnaval. Isto, às vezes, a falta dos óculos acaba por nos distrair. Portanto, e nesse sentido, aquilo que o nosso regulamento prevê é que as candidaturas sejam efetivamente depois acompanhadas pela faturação, portanto, os documentos de despesa para serem posteriormente validadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade esta candidatura apresentada pela Associação Jovem de Ciladas. Passamos para o ponto 38, processo 1560, mais uma candidatura relacionada com o associativismo desportivo, cultural e recreativo, desta feita do Clube de Caça e Pesca de Bencatel. Mais uma vez, Sra. Vereadora Liliana Galhofas, a palavra é sua. Ora, neste processo, o Clube de Caça e Pesca de Bencatel vem submeter uma candidatura para apoio a uma montaria. Esta candidatura tem todos os trâmites para poder ser aprovada, foi vista pelos serviços e está em sintonia com o regulamento. Portanto, a proposta é de aprovar 787,25 € para apoio
claro, mediante a entrega dos documentos comprovativos da despesa. Muito obrigado. Tendo em conta os esclarecimentos feitos pela Sra. Vereadora, penso que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Continuamos no universo das candidaturas, desta feita da Sociedade Recreativa Bencatelense, processo 1565. Sra. Vereadora, passo-lhe mais uma vez uma palavra. Ora, então, à semelhança da Associação Jovem de Ciladas, vem agora a Sociedade Recreativa Bencatelense pedir apoio, através da candidatura, para um baile de carnaval que se realizou, e então aqui vimos submeter à aprovação 681 euros para ajudar, mais uma vez, nas despesas realizadas, mediante o comprovativo de entrega de toda a documentação e das despesas realizadas. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 40, candidatura, mais uma vez, da Sociedade Recreativa Bencatelense. Sra. Vereadora, passo-lhe mais uma vez a palavra. Ora, então, aqui neste caso, a proposta vai no sentido de não aprovar esta candidatura, uma vez que ela não respeita o regulamento em vigor, porque eles vieram solicitar ajuda para comemorar o 133º aniversário da coletividade. No entanto, como esse apoio já foi dado o ano transato, não é possível procedermos a este apoio, porque está no regulamento que deve ser dado a cada 5 anos. Muito obrigado. Portanto, a Sra. Vereadora já esclareceu aqui, no fundo, e de acordo com o Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as comemorações dos aniversários relevantes na vida das entidades beneficiárias, neste caso concreto desta associação, deve ser feita a cada 5 anos. E, em particular, no caso da Sociedade Recreativa Bencatelense, este apoio já foi dado no passado ano e, portanto, nesse sentido, o regulamento não permite que seja dado um novo apoio para este tipo de comemoração no ano atual. E, portanto, neste sentido, não estamos em condições de aceitar a candidatura que nos foi apresentada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 41. Processo 1368, apoio ao associativismo, mais uma vez, candidatura da Associação Velhas Guardas Bencatelense. Sra. Vereadora, faça favor. Portanto, mais uma vez aqui vimos no sentido de pedir a aprovação, porque respeita, de acordo com o regulamento, tem uma despesa de 670 euros, que devem ser confirmadas mediante os documentos comprovativos dessa mesma despesa. O que se realizou foi um jogo de futebol de veteranos a 24 de janeiro de 2026 e é neste sentido que solicita a aprovação. Muito obrigado. Portanto, estão cumpridos todos os prazos também inscritos no regulamento. Há condições para aprovar esta candidatura, obviamente, e salvaguardando sempre a entrega dos documentos comprovativos das despesas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 42, processo 1577, apoio ao associativismo, candidatura à Associação Amigos do Carnaval de Bencatel. Sra. Vereadora, pode esclarecer-nos, se faz favor? Isto no seguimento de todas as outras, mais uma vez, o que é que aqui aconteceu foi a realização do desfile de Carnaval e, como todas as outras associações, vêm também pedir apoio ao município e estamos neste momento em condições de aprovar esta mesma candidatura, porque respeita todos os requisitos do regulamento. Então, neste sentido, a proposta vai no sentido de apoiar. Muito bem. Muito obrigado também. Deixar aqui esta salvaguarda. Os nossos serviços estão sempre disponíveis para apoiar, no fundo, as associações relativamente à formulação das candidaturas. Há sempre um esclarecimento prévio feito pelas nossas técnicas e também pela Sra. Vereadora e restante Executivo. E, portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar, para que, no fundo, estas candidaturas possam cumprir aquilo que está inscrito no regulamento e assim serem mais facilmente validadas. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 43, processo 1625, uma candidatura do Sport Clube Bencatelense. Portanto, faça a favor, mais uma vez, Sra. Vereadora. Ora, a solicitação à Câmara Municipal é que seja aprovada esta mesma candidatura, pois, tal como as outras que falámos anteriormente, à exceção de uma, respeita o regulamento e toda essa despesa deve ser comprovada mediante documentação, faturação e tudo isso. E aqui tem a ver com uma participação nas provas da AFE. Muito obrigado. Portanto, neste caso concreto, aqui, tendo em conta que o município também apoia e promove a prática desportiva no Concelho,
Tem sido também uma prática corrente este apoio aos clubes, no sentido de proceder às inscrições dos atletas nos diferentes escalões. Sabemos que esta é uma parte bastante onerosa, que acaba por, no fundo, ser um grande fardo para as instituições locais, nomeadamente as que desenvolvem práticas desportivas. Portanto, o município tem apoiado consecutivamente e, neste caso concreto, não sendo exceção, aquilo que se propõe é aprovar a candidatura apresentada por este clube, o Sport Clube Encatelense, para apoio às atividades da Associação de Futebol de Évora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o ponto 44, minuta de protocolo de colaboração entre o município de Vila Viçosa e a Confraria da Laranja de Pardais, ano 2026. Senhora Vereadora, mais uma vez. Ora, então, à semelhança de reuniões anteriores, temos aqui para aprovação algumas minutas, são 4, portanto, se pudermos depois fazer de seguida, eu passo a explicar todas. É assim, mais uma vez o município, através de protocolos de colaboração, assume compromissos com as diferentes associações e temos vindo a fazê-lo todas as reuniões, portanto, podemos ver que as associações no nosso Conselho são bastantes, ainda temos aqui algumas que têm vindo à reunião, estamos quase finalmente a chegar ao fim de acordo com todas elas. Aqui neste caso também proponho, uma vez que todas elas foram aprovadas em minuta com as respectivas associações, que sejam aprovadas as minutas de protocolo de colaboração, neste caso com a Confraria de Laranja de Pardais, e depois temos mais 3, que se quiserem, depois passo também. Sim, vamos fazer a votação ponto por ponto. De qualquer das formas, esse seu esclarecimento foi bastante importante. Também esclarecer, no fundo, as pessoas que nos veem e ouvem do outro lado do monitor, que anualmente nós tratamos e dialogamos com as associações locais sobre os protocolos que são estabelecidos e que têm tido continuidade, no sentido de saber o que é que pode ou não ser alterado. Neste caso concreto, e tendo em conta que, no fundo, as cláusulas que estão inscritas em cada um dos protocolos foram aceitos por ambas as partes, portanto, aqui é no sentido de validar, no fundo, para o ano 2026, este acordo. E realmente o que se propõe aqui, neste caso em particular, de acordo com a proposta da Sra. Vereadora, é aprovar a minuta de protocolo de colaboração entre o município e a Confraria da Laranja e delegar poderes no Presidente da Câmara Municipal ou no seu substituto legal para a assinatura. Alguma dúvida? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 45, processo 1001, minuta de protocolo de colaboração entre o município e a Associação Jovem de Ciladas, também para o presente ano 2026. Sra. Vereadora, já explicou, efetivamente, não sei se quer acrescentar alguma informação. Não, o processo é semelhante, é mesmo só aqui aprovar, se é assim a Câmara Municipal o entender. Sim, senhor. Então, submeto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 46, processo 960, minuta de protocolo entre o município e a Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Não sei se tem alguma informação a acrescentar, Sra. Vereadora. Então passamos rapidamente para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Já está. Ponto 47, processo 1603, minuta de protocolo entre o município e a Sociedade Colombófila Calipulense. Aqui, face ao exposto, penso que não haverá muito mais a acrescentar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Delegar poderes no Sr. Presidente da Câmara para a assinatura. Muito bem. Passamos para o ponto 48, processo 995, procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de um posto de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional na área da atividade de auxiliar de ação educativa. Passo então a palavra desta feita à Sra. Vereadora Mónica Lobo. Faça favor. No que concerne aqui a este ponto, tendo em conta que temos neste momento uma listagem de uma bolsa de emprego nesta área e como tem vindo a reformar-se várias pessoas na área de auxiliar da ação educativa e tendo sido aprovado na última Assembleia Municipal mais 2 postos de trabalho
para o agrupamento de escolas, neste caso para o setor da educação. Vimos aqui solicitar que seja chamada a pessoa que está na lista na terceira posição e a que está na quarta posição, nos termos da proposta aqui apresentada pelos serviços. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Depois gostava só aqui de deixar um esclarecimento, Sr. Vice-Presidente, relativamente aqui às questões, porque isto às vezes levanta-se alguns problemas em termos das escolas, porque existe a dificuldade às vezes de perceberem que existem vários parâmetros que no setor público não é igual no setor privado, em que nós, se quiséssemos chamar... Imagino, hoje reforma-se uma pessoa, que foi por acaso, ainda no outro dia tive essa conversa, reforma-se uma pessoa, era ótimo que se nós, como no setor privado, no dia a seguir pudéssemos chamar. Infelizmente não é assim, tem que se colocar no mapa de pessoal, tem que ir à Assembleia, o agrupamento de escolas vai ter que dizer que se continua ou não continua a fazer falta mais uma pessoa, depois então vai à Assembleia, depois tem que ir à reunião de Câmara. Isto demora sempre algum tempo, infelizmente não é nos timings que nós, Executivo Municipal, gostaríamos, mas temos que os respeitar. Gostava só de realmente, Sr. Vice-Presidente, deixar esta salvaguarda, porque efetivamente às vezes as pessoas não compreendem de todo porque é que nós, quando se reforma uma pessoa, passado 24 horas não temos lá outra. É por isso mesmo, porque os timings na função pública não nos permitem, porque se fosse, nós assim o faríamos. E não me parece que seja adequado, quer para meninos de jardim de infância, quer para meninos de EB1, quer para todos os outros alunos, até ao 12º ano que nós temos, do agrupamento de escolas, que nós estejamos a fazer, como outros municípios fazem, de colocar prestações de serviços a um mês, ou prestações de serviços a 2 ou 3 meses, sem que isso depois não haverá continuidade, ou então ir recrutar pessoas através do IFP, através do Rendimento Social de Inserção, ou pessoas que se encontram no desemprego, não me parece que seja viável para manter a qualidade educativa e a qualidade da comunidade escolar em si, porque tudo aqui o que nos preocupa realmente é a segurança e o cuidado de todos os nossos alunos. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sim, é importante esclarecer que às vezes há aqui, no âmbito da administração pública, algumas condicionantes que nós temos que respeitar, porque elas estão, conforme me referi também há pouco, plasmadas na lei. Temos que seguir, no fundo, esses requisitos, aguardar os timings. Às vezes é uma luta um pouco inglória em termos daquilo que é a carga burocrática, mas temos feito aqui também, no fundo, um esforço muito significativo para dotar as escolas de todas as condições, em termos de funcionamento, em termos daquilo que são os serviços também de acompanhamento dos alunos e, portanto, neste caso concreto, aquilo que é proposto aqui é o preenchimento desse posto de trabalho vago de assistente operacional na área de atividade de auxiliar de ação educativa, de acordo com aquilo que a Sra. Vereadora também especificou, da posição 3 e na posição 4, nos termos da proposta da resolução 1689 de 2026. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 49, processo 1568, procedimento concursal comum com vista ao provimento de 2 postos de trabalho por tempo indeterminado na carreira, categoria de assistente técnico, área administrativa. Sra. Vereadora, mais uma vez, passo-lhe a palavra. Muito bem, então eu pensei que esta proposta de resolução ainda estivesse vinculada à área educativa, neste caso concreto não é, e aqui a proposta que fazemos é no sentido de aprovar a abertura do procedimento concursal com vista ao provimento de 2 postos de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente técnico na área administrativa. Permitir a candidatura de candidatos com ou sem vínculo de emprego público, conforme o previsto no número 5 do artigo 30 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e aprovar os requisitos constantes da proposta de resolução 1700 de 2026. Portanto, este Executivo tem feito também um esforço significativo e uma aposta significativa na valorização dos recursos humanos e, portanto, neste caso concreto, o que queremos é manter essa tendência, aprovando aqui a abertura de um procedimento concursal para 2 postos de trabalho na área administrativa, aliás, na carreira de assistente técnico, área administrativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 51, processo 1667 de 2026, procedimento concursal comum com vista ao provimento de um posto de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional na área de atividade de motorista de pesados. Mais uma vez, portanto, aqui a nossa proposta é no sentido... peço desculpa. O 50. Peço desculpa. Cantoneiro de limpeza. Tem razão. Obrigado. Agradeço o esclarecimento. Portanto, o ponto 50, processo 1660 de 2026, procedimento concursal comum com vista ao provimento de 2 postos de trabalho por
tempo indeterminado na categoria carreira assistente operacional cantoneiro de limpeza. Portanto, aqui a nossa proposta é no sentido da Câmara Municipal deliberar, aprovar a abertura do procedimento concursal com vista ao provimento de 2 postos de trabalho na área de atividade de cantoneiro de limpeza, permitir a candidatura de candidatos com e sem vínculo de emprego público, conforme previsto no artigo 5 no número 5, perdão, do artigo 30 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e aprovar os requisitos constantes da proposta de resolução 1866 de 2026. Portanto, é mais uma vez, de acordo com aquilo que tinha exposto anteriormente, uma valorização, digamos assim, das carreiras técnicas aqui da Câmara e, no fundo, apostar também nessa valorização dos recursos humanos, permitindo esse vínculo laboral que é importante e que permite também, no fundo, que a Câmara continue a desenvolver as suas atividades diárias. Agora sim, para o ponto 51, processo 1667, procedimento concursal comum com vista ao provimento de um posto de trabalho por tempo indeterminado na área categoria de assistente operacional. Ainda coloquei à votação, peço desculpa, muito obrigado. Deixo então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço os esclarecimentos, Sr. Vereador, é sempre bom que haja vários vereadores atentos ao que aqui se vai debatendo. Muito obrigado. Passamos então para o ponto 51, procedimento concursal comum com vista ao provimento de um posto de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional, atividade de motorista de pesados. Portanto, aqui a proposta que é apresentada à Câmara Municipal no sentido da deliberação vai, de acordo com o exposto, no sentido de aprovar a abertura de um procedimento concursal com vista ao provimento de 2 postos de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional na área de motorista de pesados. Permitir a candidatura de candidatos com e sem vínculo de emprego público, conforme previsto no número 5 do artigo 30 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e aprovar os requisitos constantes da proposta de resolução 1889. Agora sim, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 52. Certo? Processo 1668, procedimento concursal comum com vista ao provimento de um posto de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional, atividade de tratorista. Portanto, propõe o Vice-Presidente, neste caso, que a Câmara delibere no sentido de aprovar a abertura do procedimento concursal com vista ao provimento de 2 postos de trabalho por tempo indeterminado na carreira categoria de assistente operacional, na área de atividade tratorista, permitir a candidatura de candidatos com e sem vínculo de emprego público, conforme previsto no número 5 do artigo 30 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e aprovar os requisitos constantes da proposta de resolução 1888 de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alguma questão, Sr. Vereador? Não, penso que não. Não. É um posto de trabalho, sim. Sim, mas aqui estão 2, efetivamente. São 2 postos. 2 postos Sim, de trabalho. Sim, 2 postos, sim. É um? Então temos que fazer esta correção aqui. Portanto, alterar, Sr. Vereador. É só um, ok. Pronto. Obrigado pela atenção. Sim, sim, agradeço. Sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço depois esta questão seja devidamente corrigida. Passamos para o processo ao ponto 53, processo 1344 de 2026, contrato de arrendamento entre Frias e Teles Gonçalves e município de Vila Viçosa, referente à loja 18, fração autónoma, designada pela letra A do prédio Sito na Porta do Nó e Olival do Reguengo, oiteiro do Palácio, número 18, freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, Concelho de Vila Viçosa. Portanto, neste caso concreto, trata-se de uma proposta de aquisição deste imóvel e, portanto, o que pretendemos aqui e o que deixa à consideração também do Executivo é no sentido de que a Câmara exerça o direito de opção de compra de acordo com a cláusula número 10 do contrato e o anexo 1 do mesmo, existente entre o município de Vila Viçosa e a Frias e Teles Gonçalves, referente à loja 18, fração autónoma designada pela letra A, correspondente ao primeiro andar do prédio Sito na Porta do Nó e Olival do Reguengo, oiteiro do Palácio, número 18, freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu,
descrito na Conservatória do Registro Predial de Vila Viçosa, sobre o número 1255, 199, 502, 13A, inscrito na Martis Predial da freguesia, da respectiva freguesia, com o número 1939. Portanto, termina no dia 30/4 este contrato de arrendamento entre o município e os proprietários desta fração e, portanto, é a nossa intenção aqui avançar para a aquisição deste espaço que terá seguramente uma utilidade importante para o município. Há projetos que já estão devidamente contemplados relativamente a esta matéria e, portanto, aquilo que pretendemos aqui é acionar a cláusula 10 do referido contrato e anexo 1 do mesmo, em que o município pode exercer o direito de compra e é isso que iremos fazer. E, nesse sentido, o valor a pagar pelo imóvel após o pagamento da renda de abril será de 15.000,24 €. E, portanto, é essa proposta que deixo aqui à consideração. É sempre importante que a Câmara também, no fundo, invista nestes imóveis que terão utilidade no futuro para os nossos serviços e para as atividades que vamos desenvolvendo. E, portanto, deixo aqui à consideração do Executivo a aprovação desta proposta. Quem vota contra? Não sei se necessitam mais algum esclarecimento. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então para o ponto 54, processo 1627, Carta de Intenção de Parceria, Memórias Calipulenses nas Vidas do Museu e Biblioteca da Casa de Bragança. Senhora Vereadora Mónica Lobo, se faz favor. Trata-se aqui também de uma carta de intenção de parceria, que é Memórias Calipulenses nas Vidas do Museu Biblioteca Casa de Bragança, então pedimos aqui à Câmara Municipal que aprove esta carta de parceria, que é um projeto cultural ligado ao museu em parceria com a Universidade Sénior. Ele já se encontra a decorrer, mas isto é uma forma também de fazermos a candidatura para os museus. E depois, no final deste projeto, se isto for aprovado, iremos então proceder à produção de um vídeo e uma realização de exposição temporária dedicada às memórias associadas ao Paço do Calço. Muito obrigado, Sra. Vereadora. No fundo, estes projetos partilhados refletem mais uma vez a excelente relação institucional, informal, pessoal que o município de Vila Viçosa mantém com as forças vivas do Conselho e, portanto, é de realçar sempre o desenvolvimento destes projetos em parceria, desta feita com o Museu e Biblioteca da Casa de Bragança, que é nosso parceiro em múltiplas atividades e, portanto, é sempre de valorizar porque, no fundo, estas iniciativas acabam por envolver a comunidade e esta questão, eu tenho frisado isto consecutivamente, é absolutamente fundamental no processo de candidatura a Património Mundial da Unesco. Portanto, nós muitas vezes, quando olhamos para a candidatura de Vila Viçosa, pensamos sempre na componente patrimonial dos edifícios, da parte edificada, mas é muito importante também envolver as pessoas, as escolas, a Universidade Sénior e desenvolver atividades do ponto de vista cultural. E, portanto, é absolutamente fundamental que, no decurso dos próximos anos, estas atividades sejam efetuadas e registadas para a memória futura. Posso tomar a palavra? Com certeza. Ainda aqui neste ponto eu gostaria então aproveito então para parabenizar aqui a Fundação Casa de Bragança, que efetivamente tem sido um excelente parceiro do município de Vila Viçosa, aqui na minha área, sobretudo que é da Universidade Sénior. Têm sido incansáveis as atividades e as dinâmicas, têm sido uma mais-valia e os nossos séniores gostam bastante e por isso acho que esta candidatura torna-se uma mais-valia, pelo que se solicita a autorização da assinatura de carta de intenção, está bem? De candidatura. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Faço ao exposto, portanto, a Sra. Vereadora propõe, a Sra. Vereadora Mónica Lobo, que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar a assinatura da carta de intenção de parceria Memórias Calipulenses nas Vidas entre o município e o Museu e a Biblioteca da Casa de Bragança e delegar poderes no Presidente, então, no seu substituto legal, para a respectiva assinatura. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 55, processo 3235, contrato de aquisição de serviços de seguros entre o município de Vila Viçosa e General e Seguros, anulação. Portanto, neste caso concreto, aquilo que se propõe, aquilo que a Câmara propõe, é, no fundo, não renovar o contrato de aquisição de serviços de seguro celebrados com a General, denunciando o abrigo
do número 2 da cláusula número 6 do caderno de encargos e iniciar, consecutivamente, um novo concurso público para a aquisição de seguros para o município de Vila Viçosa. Portanto, neste caso concreto, foi feita aqui, no fundo, uma avaliação relativamente a este processo e, portanto, aquilo que os serviços nos dizem é que este contrato inicialmente previsto não pode ser renovado e propõe-se aqui, no fundo, que avancemos para um novo concurso público com explotação ao mercado, no sentido de avançarmos para o pacote de seguros para o município de Vila Viçosa. Nesse sentido, deixo então a consideração dos senhores vereadores esta proposta de não renovação e, concomitantemente, o avanço para um novo concurso público para a aquisição de seguros para o município de Vila Viçosa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 56, processo 1312, programa CLDS 5G, Laços de Sabedoria, portanto é o CLDS que está implementado no nosso território, substituição da coordenadora técnica deste projeto. Senhora Vereadora, passo-lhe a palavra. Na sequência da aprovação pelo CLAS na passada reunião de dia 12 de fevereiro de 2026 da substituição da coordenadora técnica do projeto CLDS 5G, Laços de Sabedoria, vimos solicitar que a Câmara Municipal de Vila Viçosa delibere aceitar a substituição da coordenadora técnica, que era a doutora Raquel Caiola, que se encontra grávida, e desejo-lhe então que corra tudo bem. Em substituição seria nomeado Nelson Rebola, com efeitos a partir do dia 13 de fevereiro. Este pedido é formulado também por cautela procedimental, atendendo que o ICE poderá vir a solicitar a deliberação do Executivo Municipal em que seja expressa a aceitação da substituição da coordenadora técnica do projeto, porque, entretanto, como ela ficou de baixa, teve que se nomear um novo coordenador para que o projeto continuasse a decorrer dentro da normalidade. Muito bem, Sra. Vereadora, uma vez que nós somos entidade parceira e também promotora, digamos, do CLDS 5G, a proposta que aqui nos é apresentada vai no sentido de aceitar a substituição da coordenadora técnica, a doutora Raquel Caiola, por o doutor Nelson Rodrigo Cabasso Rebola, com efeitos a partir do dia 13 de fevereiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 57, Protocolo de Cooperação Institucional para apoio à investigação científica e validação experimental de processos hidrodinâmicos aplicados a hidrocarbonetos entre a Infinitive Petroleum Nanospectral, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, o INEG, Instituto de Ciência e Inovação, Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial e a Universidade de Évora. Portanto, aquilo que se propõe é uma experiência científica que já tem vindo a decorrer, e uma vez que falamos sempre nesta componente científica, que é importante também para, no fundo, fazer avançar o conhecimento e a forma também como a Câmara Municipal se envolve nas boas práticas. Portanto, aquilo que se pretende aqui é avançar para este protocolo de colaboração entre a Infinito Petroleum, o Instituto da Ciência e Inovação e a Universidade de Évora, e, portanto, delegar poderes no seu presidente ou no seu substituto legal para a sua assinatura. Portanto, o que se pretende aqui é desenvolver alguns esforços e algumas pesquisas relativamente à questão dos hidrocarbonetos e, no fundo, a sua relação com os processos hidrodinâmicos, e realmente esta é uma forma que pensamos ser eficaz e não vemos aqui inconveniente que este projeto piloto também seja efetuado aqui em Vila Viçosa, porque, no fundo, pode trazer também alguns benefícios à forma como nós gerimos os nossos equipamentos e a forma como trabalhamos. Portanto, nesse sentido, propomos que a Câmara delibere aprovar este protocolo de cooperação institucional, que implica um conjunto de procedimentos e de diferentes fases de trabalho relativamente a esta questão dos hidrocarbonetos, que é particularmente relevante nos dias que correm, em que também se fala muito de eficiência energética e da crise energética que poderá advir deste período complexo que vivemos do ponto de vista político e, portanto, penso que faz todo sentido que nós possamos também associar-nos a estas iniciativas de valorização científica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Processo 58, ponto 58, perdão, processo 1666, Carta de Manifestação de Interesse do município de Vila Viçosa
na possibilidade de cedência de 2 lotes de terreno de propriedade da Santa Casa da Misericórdia, situados na freguesia de Pardais, destinados à instalação de um centro intergeracional. Com certeza, Sra. Vereadora, desculpe. Considerando aqui que o município de Vila Viçosa tem vindo a desenvolver uma política e projetos na área da ação social com vista ao reforço da coesão territorial, da promoção do envelhecimento ativo e tendo em conta também a importância de criar respostas sociais de proximidade que promovam o encontro entre as diferentes gerações, dinamizem a comunidade local e reforcem o apoio à população, designadamente nas freguesias rurais do nosso concelho. Assim, e com vista a esta cooperação institucional entre as várias entidades, e tendo em conta que a Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa é proprietária de 2 lotes de terreno situados na freguesia de Pardais, o que, a nosso ver, reúne condições para a instalação do equipamento social destinado à criação de um centro intergeracional, propomos aqui enviar uma manifestação de interesse à citada entidade, à Santa Casa, para a aquisição ou cedência dos referidos terrenos por 25 anos. Este equipamento pretende ser um espaço comunitário de promoção do envelhecimento ativo e dinamizar atividades intergeracionais. Posto isto, a nossa proposta aqui, Sra. Vice-Presidente, é aprovar a carta de manifestação de interesse do município de Vila Viçosa na possibilidade de cedência de 2 lotes de terreno, propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Vila Viçosa, situados em Pardais, destinados à instalação de um centro intergeracional. Determinar que a presente carta de manifestação constitui, nesta fase, uma intenção de aquisição, cedência para desenvolvimento do projeto, ficando qualquer formalização futura dependente do acordo entre as partes e do cumprimento dos procedimentos legais aplicáveis. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Sra. Vereadora. Portanto, é mais uma vez aqui importante que também o município, em conjugação com outras instituições locais, vá criando condições para permitir a criação de espaços destinados, no fundo, aos mais velhos e, no fundo, também a esta parceria ou interligação com toda a comunidade e, portanto, nesse sentido, acho que é lógico que tentemos cada vez mais também, no fundo, encontrar aqui soluções para dar resposta, no fundo, àquilo que são as necessidades das nossas comunidades e, neste caso concreto, nas freguesias rurais. Portanto, face ao exposto e tendo em conta os esclarecimentos que foram feitos pela Sra. Vereadora, deixo ao submeter à votação esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora para o ponto 59, processo 1671-2026, concurso público, construção e reabilitação de infraestruturas para assegurar a resiliência no abastecimento e saneamento de água em Vila Viçosa. Portanto, este ponto é realmente um ponto importante, sabemos que a água é fundamental, nós temos feito também um esforço significativo para valorizar a nossa rede hídrica, em baixa, em alta, portanto, desde que assumimos aqui funções, esse tem sido um compromisso por parte do atual Executivo, mas é necessário que haja novas melhorias e algumas mudanças relativamente à forma, ao modo de funcionamento desta rede, e, portanto, aquilo que queremos, obviamente, é autorizar a realização de despesa com a decisão de contratar, conforme proposto e em cumprimento do disposto nos artigos 36 a 38 do CCP, autorizar a escolha do procedimento de concurso público, aprovar as peças de procedimento, nomeadamente o anúncio, o programa de concurso, caderno de encargos e projeto de execução, e definir e aprovar o júri do procedimento. Portanto, aquilo que se pretende é realmente avançar para a construção e reabilitação de infraestruturas para assegurar um melhor funcionamento no abastecimento e saneamento de água de Vila Viçosa e, portanto, são questões importantes. Todo o dossiê se encontra aqui, devidamente validado e, portanto, é um momento também determinante, diria eu, para que possamos melhorar estas condições em termos daquilo que é o fornecimento de água às nossas populações. Portanto, é realmente um compromisso que a Câmara assume, mas é fundamental, conforme referi, e vai permitir melhorar seguramente no futuro a resposta que é dada também relativamente a esta matéria. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o dossiê 3 desta reunião de Câmara, que tem 62 pontos. Muito obrigado.
Peço desculpa por este compasso de espera. Senhora vereadora, pedi que guardasse o dossiê. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos para o ponto 60, processo 1672-2026, concurso público, eficiência energética. Peço desculpa, a introdução do ponto anterior, peço desculpa, obrigado também pelo alerta. Portanto, foi a inclusão do ponto 60, conforme tínhamos referido inicialmente, muito obrigado pelo esclarecimento. Trata-se realmente do pedido de contratação pública para a construção de uma incubadora de empresas de base não tecnológica em Vila Viçosa. Mais uma vez, esta é uma questão também importante para permitir que, no fundo, haja aqui um suporte de apoio para a instalação de empresas no nosso concelho, portanto, neste caso concreto de base não tecnológica, é absolutamente fundamental que também estas empresas se instalem aqui no nosso território para criar emprego, para criar alguma dinâmica económica e, portanto, o que está previsto é realmente a construção desta incubadora e o que propomos aqui é autorizar a realização de despesa com decisão de contratar, conforme proposto e em cumprimento do disposto nos artigos 36 e 38 do CCP, autorizar a escolha do procedimento do concurso público, aprovar as peças do procedimento, nomeadamente o anúncio, o programa de concurso, o caderno de encargos e projeto de execução, definir e aprovar o júri de procedimento, portanto é a proposta que nós temos aqui e que deixa à consideração do Executivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, estes projetos são absolutamente fundamentais, conforme referi, e vão seguramente contribuir para a sustentabilidade económica do nosso concelho e também da região. Muito obrigado. Passamos para o ponto 61, agora sim. Processo 1672, concurso público, eficiência energética para a piscina municipal de Vila Viçosa. Reabilitação do sistema Certo. Porque o outro foi substituído pelo... Tem razão. Muito obrigado. Portanto, continuamos aqui no processo de reabilitação dos sistemas públicos de abastecimento e distribuição de água do concelho de Vila Viçosa. Mais uma vez aqui uma questão fundamental, conforme referi, e que vem no seguimento do ponto 59, penso eu, e, portanto, mais uma vez tem a ver com um concurso público relativo à reabilitação dos sistemas públicos de abastecimento e distribuição de água no concelho de Vila Viçosa. Conforme referi há pouco, portanto, tem havido um esforço significativo por parte do atual Executivo na melhoria dos equipamentos e das condições para o abastecimento e distribuição de água no concelho de Vila Viçosa. Todos estes procedimentos têm sido feitos de uma forma gradual e, provavelmente, no futuro vamos ter que continuar a monitorizar toda esta questão, até porque se colocam sempre problemas relativos à escassez de água, portanto, é importante que também se melhorem as infraestruturas. E, portanto, aquilo que propomos aqui, no âmbito da contratação pública para empreitadas, é, no fundo, autorizar a realização de despesa com a decisão de contratar, conforme proposto e em cumprimento do disposto nos artigos 36 a 38 do CCP, autorizar a escolha do procedimento de concurso público, aprovar as peças do procedimento, nomeadamente o anúncio, o programa de concurso, o caderno de encargos, o projeto de execução, e definir e aprovar o júri do procedimento. Não sei se ficaram com algumas dúvidas, portanto, conforme referi, aquilo que se pretende com estes concursos públicos é melhorar a resposta relativamente a esta matéria. Pronto, efetivamente falta acrescentar aqui a designação do gestor de contrato e do gestor de procedimento, portanto, todas as peças estão aqui inscritas e devidamente validadas e, portanto, tendo em conta a informação dos serviços, o que pretendemos aqui é validar efetivamente esta proposta para que possamos rapidamente também entrar na parte da obra e melhorar aquilo que há para melhorar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 62, requalificação urbanística da envolvente ao Centro Multiusos de São Romão. Um outro projeto que também é bastante importante e que já vinha no fundo do passado, portanto,
O que se pretende aqui é recuperar toda essa área relativa ao Centro Multiusos de São Romão, de modo a dar melhores condições também a este espaço, em particular nesta freguesia. Portanto, o Multiusos tem tido um funcionamento relevante com a realização de algumas atividades culturais e outras, e, portanto, seguramente que esta valorização da envolvente irá permitir também no futuro que depois se desenvolvam outras iniciativas neste espaço e também acaba por ser uma benfeitoria para a própria freguesia e para toda a área envolvente. Portanto, tendo em conta o exposto, o que se propõe aqui também em termos da contratação pública para empreitadas é autorizar a realização da despesa com a decisão de contratar, conforme proposto e em cumprimento do disposto nos artigos 36 e 38 do CCP, autorizar a escolha do procedimento de concurso público, aprovar as peças de procedimento, nomeadamente o anúncio, o programa de concurso, caderno de encargos e projeto de execução, definir e aprovar o júri do concurso, designar o gestor de contrato e designar também o gestor de procedimento. Portanto, isto no fundo são os passos que nós temos que dar no sentido de validar todas estas questões e, portanto, tratam-se de projetos estruturantes e queria também frisar essa questão para o nosso Conselho e, neste caso, em concreto, para a freguesia de São Romão. Penso que chegamos ao final do último dossiê. Votar as deliberações em minuta. Votar, peço desculpa, sim. Portanto, neste caso concreto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sim, senhor. Estamos a chegar ao final da nossa reunião. Vamos, sim, votar... Voz ao público, perdão. Aprovar em minuto as deliberações que foram aqui decididas. Também, no fundo, dar uma informação relativamente à aprovação em diário da República do Regulamento de Transmissão áudio e vídeo das reuniões dos órgãos municipais. Portanto, é uma questão que já tem vindo a ser assumida, portanto, desde o início do ano, penso eu estive ausente durante algumas reuniões, mas foi isso que aconteceu e, portanto, era necessário que um regulamento específico enquadrasse esta questão da transmissão das sessões plenárias aqui na Câmara através das redes sociais e, portanto, no fundo, este regulamento já está inscrito no Diário da República e pode ser consultado para todos os interessados. E penso que desta forma também acabamos por democratizar um pouco o acesso à informação e criar aqui alguma proximidade também com as pessoas que estão do outro lado do ecrã, se me permitem, e acho que é uma forma também de aproximarmos a vida política das comunidades, para que todos também saibam o que é que está aqui a ser decidido, de uma forma até pedagógica. Penso que temos todos feito um esforço nesse sentido, o Sr. Presidente Inácio e nós próprios, no sentido de esclarecer o que é que consistem os pontos. Tem sido abordado também por muitas pessoas que me dizem que esta vertente, ou no fundo este novo canal de comunicação é benéfico, porque as pessoas ficam a saber que, por exemplo, a Câmara Municipal tem direito de preferência. Havia um desconhecimento relativamente a essa matéria, relativamente às casas prontas, e, portanto, penso que temos aqui, de facto, um papel útil e muito válido para que também todos possam saber quais são as decisões que são tomadas e de forma é que também, no fundo, o Executivo Municipal vai tomando as decisões passo a passo, de acordo também com a informação dos serviços. Agradecer também a todos o esforço adicional que foi feito aqui relativamente à preparação desta reunião de Câmara. Saudar o Sr. Presidente Inácio Esperança e desejar-lhe as melhoras. Até esta reunião foi realmente bastante longa, mas penso que conseguimos dar a conta do recado. Agradecer aos seus vereadores e marcamos de novo encontro para 2 a 8 dias. Muito obrigado também a todos. A 15 dias, peço perdão. Cumprimentar todos também aqueles que nos acompanharam e estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado.